Galera, quem viveu os anos 80 não esquece, não vai esquecer nunca mais. Naquela época, presta atenção, só tinham dois nomes possíveis para filmes de ação. Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, acabou. Eles eram os grandes astros do gênero e, realmente movimentava a indústria inteira. E a galera, nossa, a gente pirava com esses caras, né? E a rivalidade comia solta, né? Os fãs discutiam, os próprios atores competiam. Quem era o melhor? Porque hoje eu falando isso pra vocês, falar, não tinha nada disso. Ou você não consegue entender o que eu tô falando, mas tinha muita rivalidade. Muita. E pensar num filme com os dois juntos era surreal, porque eles eram rivais. Então quem que era melhor? Stallone ou Schwarzenegger? Quem que tinha os melhores filmes? Foram décadas de dúvidas e agora apareceu a resposta definitiva, ok? Não é clickbait. Um desses dois astros finalmente deu o braço a torcer e admitiu que o outro era melhor mesmo. Você vai descobrir essa revelação agora nesse vídeo. Vamos lá. Hein, Nestrantes? Peter aqui! Eu acho que esse vídeo tá mais pros tiozões, né? Eu sei, vocês são meus tiozões, vocês estão mais velhos que eu, mas enfim. Bom, galera, a gente tem que pensar o seguinte. Foi o Exterminador do Futuro, Conan o Bárbaro. Foi o cara que saiu na mão com o Predador, olha isso. Arnold Alois Schwarzenegger era fisiculturista, campeão na categoria, ele resolveu entrar no cinema pra chutar bundas. Ninguém acreditava nele no início. Já o outro foi quem? Foi pouca coisa também, né? Rambo, Rocky Balboa e o policial Casca Grossa Cobra. Aquela coisa, putz, bom demais, né, cara? Olha, eu sei até as trilhas sonoras desses filmes até hoje. Sylvester Gardenz e Stallone chegou a fazer filme safadinho pra pagar as contas, mas foi o cinema de ação que transformou o ator num sucesso de público. Sim, ele fez filme safadinho também, mas foi rapidinho, passou. Quem que nunca, né? Bom, os anos 80 tiveram outros astros do gênero. Teve o Chuck Norris, teve o Dolph Lundgren, a Mel Gibson, Kurt Russell, Charles Bronson, teve sim. Só que os reis da truculência, os caras marombados com V, saindo até da língua, os reis da bilheteria eram esses dois, Stallone e Schwarzenegger. Tenta só captar o que eu tô falando, ok? Porque eu tô passando pra você exatamente a sensação que era os anos 80 com esses dois caras. E como é que eles lidavam com essa competição? Porque assim, pra gente era só discussão, mas e eles dois? A verdade apareceu agora num documentário histórico. Um desses dois confessou, o outro era melhor. E aí, já vai deixando seu comentário com a tua opinião. Stallone ou Schwarzenegger, eu realmente quero saber a tua opinião sincera. Pra você, qual dos dois era o mais casca grossa? Não pode falar os dois eram bons, eram dois diferentes, não dá pra comparar. Não! Você tem que ser casca grossa também, igual os caras, e falar, esse era o melhor, quero ver. Aproveita no embalo casca grossa e já se inscreve no canal, porque é só esse canal que fala sobre isso aqui. Bom demais, galera, obrigado de coração, vamos lá. Bom, galera, Arnoldão já completou 75 anos. Quem vê o cara agora nessa série da Netflix, a Fubar, nem consegue imaginar que ele tem tudo isso, né? 75 anos. O cara vem de saúde, vem de chutação de bunda, até hoje tá gigante. E 2023 é mesmo o ano do Arnold Schwarzenegger. Ele acaba de ganhar um documentário também na Netflix. O nome do documentário é simplesmente Arnold. Bora combinar, né? Nenhum cara que coloca os títulos da Netflix consegue soletrar Schwarzenegger, né? Verdade é essa, então melhor ser Arnold mesmo. Após se alguém tá escolhendo Schwarzenegger aqui embaixo, tá escrevendo Arnold, não é verdade? Ninguém é casca grossa o suficiente pra escrever o nome desse cara. Bom, esse documentário, ele mergulha na carreira desse astro aí, traz muitas revelações bombásticas, inéditas mesmo. A revelação mais surpreendente é a participação especial do Sylvester Stallone. Galera, Stallone chegando pra elogiar um amigo. Sim, os dois são amicíssimos, isso não é de hoje. Eu não sabia disso. Eu achei que os caras fossem rivais mesmo. Tá vendo? A gente tem uma impressão muito errada. Vocês ficam... Olha, eu tô falando sério, ok? Vocês ficam muito com essa coisa do o Enerd é inimigo dos outros canais, não sei o quê. Os outros canais não gostam do Enerd. Aí corta a cena, tá eu fazendo churrasco com os caras. De verdade. O cara, às vezes, o canal Nest acha que, é meu inimigo mortal, às vezes já fez um churrasco comigo. E não existe essa coisa por detrás, essa coisa dos bastidores. Existe na cabeça de vocês. Então eu achava também, eu também caí nesse bait, eu achava que os dois eram rivais. Até fora, né? Até nos bastidores. Aí, é claro, o povo quer saber quem que era o melhor naquela época, né? O Stallone começou dizendo que ele inventou o cinema de ação, sem humildade nenhuma. E na boa, quem é que vai discutir com o cara? É um cara que eu realmente gostaria de sentar pra conversar. E os dois, né? O Stallone mandou real. O Rambo mudou completamente o que a gente conhecia como filme de ação. Era 1982. Ninguém tinha visto algo naquele nível, sabe? Com um herói tão brabo quanto o John Rambo. Não existia. A gente conhecia outros caras. Pô, meu irmão, só pra você ter noção, era tipo Clark Gable, né? Oh my darling. Aí, pá. Era aquele soco assim, meu irmão, o cara chegando.
Aquilo foi o Rambo que inventou. Olha, eu tenho uma recordação muito antiga na minha cabeça. O meu irmão mais velho chegando em casa, acabou de chegar do cinema. Eu era pirralhinho. Aí meu irmão mais velho chegou e foi assistir 2 filmes. Até então que eu não conhecia. Um tal de Caçadores da Arca Perdida e Rambo. Ele foi no cinema ver esses 2 filmes. Olha o que era o cinema. Fico até arrepiado, galera. De verdade. Imagina tu ir no cinema. Pô, eu fico realmente emocionado. Tu ir no cinema assistir Caçadores da Arca Perdida e Rambo. Pô, tu ia voltar? Sim, né? E as perguntas foram várias. Qual que você gostou mais? Como é que é? Pô, é bom demais. Bom, mesmo com esse encontro, o Stallone confessou que tinha um cara que fazia ele tremer na base. Sente as palavras do Stallone sobre esse tipo de filme. Abre aspas. Você confiava no seu corpo para contar a história. O diálogo não era necessário. Vi que havia uma oportunidade aí porque ninguém mais estava fazendo isso, exceto um cara da Áustria. E fecha aspas. O cara da Áustria era o Arnoldão, claro. O lance sempre foi o seguinte, galera, só pra vocês terem noção. O Stallone, ele era um ator que era grandão. O Schwarzenegger era um campeão mundial de fisiculturismo, que também era um ator. Em termos de presença física, pô, era praticamente impossível competir. O Stallone ia ter que comer muito frango, tipo, muito whey pra chegar no nível que o outro cara tinha. O Arnold, tipo, o fisiculturista, você que é fisiculturista vai concordar comigo. O Arnold tinha um shape perfeito, o peitoral pra frente, o abdômen pra trás. Pô, o fisiculturista quer ter aquilo. O Stallone competia, mas no fundo ele se sentia intimidado. Olha o que ele disse no documentário, abre aspas. Ele era superior, tinha todas as respostas. Ele tinha o corpo e a força. Esse era o personagem. Eu levava chutes na bunda o tempo todo, enquanto o Arnold nunca se machucou muito. E eu ficava tipo, Arnold, você poderia sair e lutar contra um dragão e voltaria com um band-aid. E fecha aspas. Mesmo assim, a rivalidade era real. Não era invenção de estúdio, não era tipo invenção da mídia. Não era coisa da nossa cabeça. Os dois realmente não se suportavam. O Stallone lembrou disso também no documentário e largou a real. Éramos incrivelmente antagônicos. Não podíamos nem ficar na mesma sala. As pessoas tiveram que nos separar. Competimos em tudo. Quem era o mais cruel, o mais durão. Quem usava facas maiores. Quem usava armas maiores. Bom demais. E o cara, sabe, vendo isso hoje, parece que responde muita coisa de quando eu era garoto. E ficava imaginando isso, né? Então é surreal. E hoje os dois são super amigos, né? Eu só queria ter visto isso, de verdade. Eu queria ter visto quantas pessoas foram necessárias para separar o Stallone e o Arnold Schwarzenegger. Ele não falou que tinham que separar? Eram 2 gigantes. Ainda são 2 gigantes. Se eu visse esses dois brigando no auge da forma física, eu ia me afastar. Ué, instinto superior ali. Eu ia buscar uma distância segura, no mínimo. Era um negócio para chamar batalhão de choque e separar com um jato d'água, porque não era qualquer um, não. Com o tempo, é claro, veio a maturidade, vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer com você que é hater, com você que tá aí falando mal de todo mundo, ofendendo, xingando no Twitter, sei lá, sabe, com raiva das coisas do mundo. Você vai ficar maduro, vai ficar paciente, vai gostar mais das coisas, vai cuidar do jardim. Já cheguei nessa fase, né? Dos passarinhos ainda não, do jardim já tô cuidando. A gente acaba dando uma amansada, mas é bom pra caramba. Então, eles se tornaram amigos na vida real, viraram sócios. Quem lembra da cadeia de restaurante Planet Hollywood? Quem que lembra disso? Foi uma rede de espaços bem bacanas fundada pelo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e o Bruce Willis, que também era outro casca grossa. Sim, os 3 juntaram forças, juntaram carisma que eles tinham para abrir o Planet Hollywood. Isso lá em 1991 ainda. Mudou a década, acabou a rivalidade. De lá pra cá a amizade só cresceu. Esse trio aí chegou até a fazer filme junto, né, na franquia dos Mercenários. E aí eu vou ter que puxar aqui de novo pro lance Marvel vs DC. Essa rixa que os fãs criam sem necessidade. Uma editora precisa da outra. A concorrência entre Marvel e DC faz as duas crescerem juntas. Nesse mesmo documentário, o próprio Schwarzenegger mostrou o ponto de vista dele sobre essa rivalidade com Stallone. O Arnoldão explicou o seguinte, abre aspas. Sem Stallone, talvez eu não tivesse tanta motivação nos anos 80 para fazer o tipo de filmes que fiz e para trabalhar tão duro como trabalhei. E fecha aspas. É isso, galera. Isso diz tudo. Ele precisou do rival dele para melhorar. A competição é boa pra gente. Talvez essa rixa que exista entre até influenciadores, né? Um dia o tempo passe. Passa os anos, a gente vai apertar a mão, vai tomar um café, vai perceber, cara, por que aquilo, né? Bom, agora eu vou pedir a opinião de vocês. Eu quero saber realmente qual é o melhor filme do Stallone que você já viu e qual foi o melhor filme do Schwarzenegger que você já viu. Eu vou deixar a minha opinião aqui pra vocês, tá? Melhor filme do Stallone, pra mim, Rambo 2. Melhor filme do Arnoldão, olha isso, Exterminador do Futuro 2 também. Foi os dois. Eu acho que foi isso, dificilmente vão mudar.
Não tava preparado para essa minha própria pergunta para vocês, mas tá aí. Bora lá, tá valendo agora para vocês. Obrigado de coração por esse vídeo. Toca aqui agora, ativa o sininho. Esse vídeo, ele realmente me deixou um pouquinho emocionado, lembrando dessa época. Bom demais, galera. Que época fantástica. Toca aí, ativa o sininho e tamo junto. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!